Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de vídeos do Thiago Gaban. Eu confesso para vocês que eu estou muito contente em gravar mais um vídeo sobre lava-louça enxuta, porque na data de hoje apareceu aqui para conserto a máquina de uma das nossas telespectadoras do YouTube, e essa máquina que chegou para a gente é uma enxuta Master Power. Eu sempre quis mostrar essa lava-louça no nosso canal de vídeos e a oportunidade finalmente apareceu. Falando um pouquinho aí sobre a lava-louça enxuta Master Power, é importante a gente falar que ela trabalha com duas temperaturas. Ela trabalha com a temperatura da água em 65 graus Celsius e também em 45 graus Celsius. O que a enxuta fez para fazer com que a máquina trabalhe nessas duas temperaturas? Se a gente observar aqui, e isso eu já falei em outros vídeos, a enxuta, tanto a Futura quanto as outras máquinas que tem aí no mercado, ela é composta por dois termostatos, normalmente dois termostatos. Esse daqui, o termostato que vai preso na resistência, ele é o termostato de segurança, ou seja, se a temperatura da resistência ou a temperatura da água ela exceder os 80 graus Celsius, esse termostato abre e corta na hora o funcionamento da lava-louça, evitando de uma certa forma um incêndio, alguma coisa do tipo. E esse outro termostato aqui, que ele não vai em contato com a resistência, porém ele vai em contato com a água, ele é o termostato operacional. É o termostato que fecha o contato quando a temperatura da água atinge os 65 graus Celsius. Aí, o que vai ocorrer? O timer, ele vai, vamos supor que ele esteja nessa posição aqui de lavagem. Quando a água atinge 65 graus Celsius, que aciona aquele termostato que eu mostrei na cena anterior, o timer ele vai avançando e a máquina, nesse ponto mais ou menos, ela escoa a água e aqui ela executa o enxágue 1. O que o pessoal da enxuta fez para colocar o sistema Master Power, o que eles fizeram? Eles acrescentaram mais um termostato aqui na parte inferior do gabinete. E esse termostato, como que ele funciona? Ele fecha o contato quando a temperatura da água chega a 45 graus Celsius, ou seja, uma temperatura abaixo desse termostato operacional, que ele fecha o contato quando a temperatura atinge 65 graus Celsius. Eu vou virar a máquina agora para a gente entender melhor como que funciona esse sistema Master Power. Já aqui na parte de baixo da máquina, nós temos a chavinha. Quando ela está pressionada, a máquina trabalha numa temperatura de 65 graus Celsius, e quando a chavinha está solta, ela trabalha numa temperatura de 45 graus Celsius. Aqui nós temos a chavinha que eu acabei de pressionar, e esse aqui é o termostato de 45 graus Celsius. Aqui nós temos o termostato de segurança que desarma a 80 graus Celsius, e esse aqui desarma a 65, ou melhor, arma a 65 graus Celsius quando a máquina atinge essa temperatura, para fazer com que o timer avance de função. Então aqui nós temos uma chavinha seletora. Quando ela está pressionada, o sinal que é enviado aqui para o timer, ele vem desse termostato, e se a chavinha está solta, igual nessa posição, ela vai considerar o sinal desse outro termostato aqui para poder mandar o sinal aqui para o timer e a máquina avançar de função.
É simplesmente essa a diferença entre uma enxuta Master Power e uma enxuta Futura, por exemplo, que não tem essa chavinha e não tem esse termostato também. Essa lava-louça Master Power, essa solução aqui de 2 temperaturas, eu mesmo acho fantástica, porque você tem a opção de trabalhar em 2 temperaturas. Então, por exemplo, se você tem uma louça muito suja, muito engordurada, você usa a temperatura de 65 graus Celsius. Se de repente a tua louça não está muito suja, você fez um prato aí que, por exemplo, está muito pouco engordurado, por exemplo, um sanduíche, restos de frango, de peixe, esse tipo de coisa que tem pouquíssima gordura, você pode trabalhar com a máquina em 45 graus Celsius, ela vai lavar com a mesma eficiência e com uma grande vantagem de economizar energia elétrica no momento do funcionamento aí da máquina. Partindo do princípio que você tenha assistido o meu outro vídeo sobre detalhes de funcionamento da lava-louça enxuta, vamos aprender como que a gente faz o diagnóstico de uma máquina que não está executando o ciclo de lavagem como essa. Quando eu falo que a máquina não está executando o ciclo de lavagem, eu me faço várias perguntas. Por que a máquina não executa o ciclo de lavagem? A resposta é muito simples, porque ela não está enchendo de água o reservatório interno dela aqui. E por que ela não está enchendo de água? Porque no início da lavagem, essa válvula aqui, que é a válvula de entrada de água, ela não está sendo alimentada. E por que essa válvula não está sendo alimentada? Porque tem algum defeito. Ou nessa peça aqui, que é o pressostato de nível de água, ou por alguma razão não está vindo a tensão de alimentação do outro ponto da válvula que vem lá do timer. Então, vamos entender como que funciona esse pressostato aqui. Esse pressostato funciona da seguinte forma. Ele é formado por uma câmara de pressão. O nível da água, conforme vai subindo aqui na câmara de pressão, vai criando uma pequena pressão que é detectada por esse pressostato aqui. Então, vamos considerar o seguinte. Imaginemos que a máquina está vazia e esse pressostato, o fio branco, esse daqui é a entrada dele, e o pressostato tem 2 saídas. Esse contato a gente chama de normal fechado e esse contato a gente chama de normal aberto. Como que ele deve funcionar? Quando o nível da máquina está baixo, ou seja, quando o nível da água está bem aqui embaixo ou a máquina está vazia, a corrente ela tem que circular desse fio branco aqui. Esse fio branco ele vem lá do timer e a corrente tem que passar para esse ponto aqui. E se a gente observar esse fio cinza, ele vai ligado aqui na válvula de entrada de água. Quando a máquina enche, conforme o nível da água vai subindo, quando chega mais ou menos nesse ponto, é criada uma pressão aqui no pressostato. Esse contato que estava fechado, ele vai abrir, e esse contato que estava aberto, ele vai fechar. Ou seja, a corrente que chega pelo fio branco, ela vai ser transferida para esses 2 fios aqui, o fio branco e o fio azul. O fio branco serve para alimentar a resistência elétrica e o fio azul ele vai lá para o timer poder avançar e ela seguir com as funções normais dela. Para você fazer teste no pressostato, como que você deve fazer? Você pode pegar o seu multímetro, colocar na escala de resistência e quando a máquina está vazia, ele tem que dar uma resistência baixa daqui
pro fio cinza, ou seja, do fio branco que está sozinho pro fio cinza. Quando a máquina enche, a corrente deve passar desse fio branco aqui para esse fio branco e azul que está aqui, para a máquina seguir o ciclo normal de funcionamento. Então eu fiz o teste no pressostato, ele está funcionando normalmente, mas a válvula ela ainda continuava sem receber alimentação. Então a minha principal suspeita era que o problema estivesse nesse fio cinza aqui. Então o que eu vou fazer agora? Na próxima cena eu vou desmontar o timer da lavadora, eu vou analisar o que está acontecendo com o fio cinza que vai encaixado ali no timer, e vocês já vão ver na próxima cena a provável suspeita pela qual a válvula de entrada de água não está funcionando. Igual eu falei na cena anterior, a válvula de entrada de água tem dois cabos cinza. Um dos cabos cinza vem do pressostato e o outro, eu procurei aqui, ele vem do timer. Inclusive eu fiz a retirada do timer da máquina para poder fazer análise, verificação dos contatos aqui. E para minha surpresa, eu encontrei esse cabo cinza aqui, solto do timer. A travinha dele está solta, ela não fixa no lugar. Então eu tive que tirar ele daqui do conector do timer e dar uma pequena pressão aqui no contato. Agora eu vou colocar ele de volta no lugar e vamos iniciar os testes. O cabo cinza que alimenta a válvula de entrada de água, ele já foi colocado no lugar, foi dado uma pequena pressão na travinha dele para que ele não solte novamente. O timer já foi montado aqui na máquina, já está colocado o botão aqui, tudo certinho. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai virar a máquina na posição correta dela, vai montar as mangueiras de entrada e saída de água, vamos colocar a máquina na tomada e vamos ver o resultado. Vamos ver se a máquina executa todos os ciclos aí e ver se ela está funcionando perfeitamente antes da gente ligar para cliente para passar o orçamento e o que vai ser e o que foi necessário para resolver o problema. Para a gente iniciar os testes, já colocamos a lava-louça aqui numa posição um pouco mais conveniente. Ligamos o cabo de força numa tomada 127 volts. A mangueira de entrada tá ligada aqui nessa torneira. E aqui nós temos a mangueira de saída para que a gente possa iniciar os testes. A torneira já está aberta. Eu vou colocar a máquina aqui na posição de lavagem. Eu vou puxar o botão. O LED acendeu. E pelo barulho, eu já percebo que a máquina tá entrando água. Então vamos aguardar ela encher o reservatório e ver se ela vai começar a funcionar. O interessante é que essa enxuta Master Power, ela tem um LED aqui na frente que indica que ela está em funcionamento. Se eu apertar o botão aqui, o LED apaga, e se eu puxar, ela segue aí funcionando. Então ela continua enchendo o reservatório. Pronto.
Ela já terminou de encher o reservatório e iniciou o processo de lavagem. E dessa forma a gente tem mais uma máquina, mais uma enxuta resolvida, porém dessa vez uma Master Power. E é isso aí, turma. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se vocês gostaram bastante, compartilhe no seu Facebook e nas suas redes sociais. E não deixe de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.